Olá! No programa de hoje falaremos sobre o retorno da TV Unesp, a volta às aulas e sobre a extensão universitária. Venha conhecer um pouco mais do mundo universitário. A TV Unesp está no ar. A TV Unesp está no ar desde 2006, com o intuito de levar informação sobre o que ocorre na universidade e divulgando sua programação para a comunidade assisense. Sua implantação foi muito bem aceita. Por meio da TV a cabo local, a TV Unesp atinge 60% da área urbana, ou seja, cerca de 20 mil pessoas. Já produzimos mais de 160 programas, e que de início tinham como objetivo levar à população os eventos, os projetos de extensão e pesquisas que são desenvolvidas por alunos e docentes do campus de Assis. Hoje, a TV Unesp conta com uma equipe reduzida e por esse motivo teremos como objetivo a produção de 10 programas. Os programas serão focados nos projetos de extensão e eventos que estão atualmente acontecendo no campus. Além de estar presente no canal universitário da TV a cabo local, você também pode acompanhar todos os nossos programas pelo site www.assis.unesp.br/TVUnesp ou também no nosso canal no YouTube www.youtube.com/TVUnesp-Assis. Conversamos com o professor Eduardo Galhardo, coordenador da TV Unesp-Assis, que nos contou um pouco mais sobre os objetivos do projeto esse ano. Como você vê o papel da TV Unesp-Assis para com a universidade? A TV Unesp-Assis tem o papel principal de mostrar para a comunidade assisense um pouco do que é desenvolvido aqui. A ideia é mostrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Mais especificamente esse ano, nós vamos focar nos projetos de extensão, que são quase 50 projetos desenvolvidos em todas as áreas aqui da cidade. E o impacto dela para a comunidade externa? Então, a aproximação com a entrada no ar da TV Unesp a partir de 2008, com os poucos programas anuais que são produzidos por uma equipe bastante reduzida, nós aproximamos as atividades desenvolvidas aqui da comunidade. Isso traz aí uma proximidade, ver o que nós podemos realizar e se estabelece parcerias com a comunidade para o desenvolvimento aí socioeconômico da nossa cidade. Como a situação econômica da universidade influencia no desenvolvimento da TV e em seus objetivos? A arrecadação de imposto é o que determina o quanto de repasse vem para a universidade. A universidade recebe 2,3447 da arrecadação de ICMS. Com a redução da atividade econômica do país, você tem uma diminuição do repasse financeiro para a universidade. Com isso, a administração fez uma série de cortes e esses cortes afetaram diretamente a TV na redução de seus bolsistas. Então, nós tivemos aí 9, 8 bolsistas, nos 2 últimos anos 5 bolsistas e esse ano somente 2. E esses 2, talvez um terceiro a partir de junho. Com isso, nós teremos uma redução da quantidade de programas, que já não eram muitos, em torno de 30 por ano. Nós temos uma previsão aí de uns 10 programas mostrando os principais projetos de extensão e vamos buscar aí outras formas de desenvolver o projeto. E quais são as medidas que a TV está tomando para tentar contornar esses problemas? Nós vamos apresentar para a congregação da faculdade, que é o órgão maior de deliberação, algumas propostas de como será a TV no futuro. E, com isso, buscar
aí uma participação maior da comunidade interna na execução e produção dos programas, e vamos verificar nos próximos programas de uma campanha para a cidade buscando um apoio para o desenvolvimento do projeto. Precisamos aí de alguns equipamentos para trazer uma maior profissionalização do canal. Então, se nós tivéssemos um TriCaster, um aparelho que permite você colocar uma grade de horário, pode fazer uma transmissão via web para ampliar os espectadores possíveis do canal Universitário de Assis, isso tudo facilitaria, ampliaria a visão que a comunidade tem da universidade, e com isso nós também cumpriríamos o papel que é essa dificuldade que tem a universidade de mostrar o que é feito para a comunidade. Então nós estamos aí abrindo essa participação, vamos discutir qual o futuro da TV nos próximos anos. Isso vai ser feito provavelmente na próxima congregação, agora de abril. E vamos ver como a comunidade reage à questão dessa proposta de ampliar e qualificar essa participação da TV Unesp Assis no canal universitário da TV a cabo, onde está passando esse programa, e contamos aí com a participação da comunidade, mandando ideias. Nós temos aqui, vai ser colocado o site da TV, nós temos um Fale Conosco que encaminha propostas, ideias, temos aí algumas atividades de parceria com escolas. Vamos tentar ampliar nossa participação e levar mais programas de interesse para a comunidade, e ainda iniciaremos a transmissão de alguns programas da TV Unesp, que é transmitida na NET de Bauru e também via web, aqui no canal universitário nos próximos meses. Então, agradeço a toda a comunidade assisense por prestigiar o nosso canal. Precisamos desse retorno das pessoas que assistem esse nosso canal para nós qualificarmos e mostrarmos a importância de evidenciar o que é feito aqui na Unesp de Assis para a nossa comunidade da cidade, que eu acho que prestigia bastante esse canal. Muito obrigado a todos. No ano de 2014, aconteceu na Unesp uma greve promovida pelos 3 segmentos, alunos, funcionários e professores, reivindicando melhores salários, condições de trabalho e ensino, além da permanência estudantil. Teve uma duração total de 4 meses. Por esse motivo, houve um atraso no calendário, fazendo com que alunos ingressantes no ano de 2015 tivessem um calendário muito complicado. Conversaremos agora com Tassi Emídio, coordenadora da Comissão de Recepção aos Calouros e professora do curso de Psicologia, que nos falaram um pouco mais sobre esse problema e o impacto que eles têm na vida dos calouros. Quais as atividades para a Comissão de Recepção aos Calouros? Nesse ano, nós vamos desenvolver as atividades em 3 dias, né? E são atividades fundamentadas a partir de um feedback, de uma pesquisa de feedback que a gente fez no ano passado com os calouros que ingressaram em 2014. E, então, a partir dele, nós programamos as atividades. Vão ser 2 dias de atividades informativas, né? Então, sobre o funcionamento do campus, sobre as entidades estudantis, departamentos, as sessões, onde o aluno deve ir, então, como funciona a biblioteca, a sessão de graduação, tudo. E uma sexta-feira que a gente vai chamar de sexta-feira cultural, onde a gente tem o trote solidário, a realização de algumas oficinas, uma feira de trocas solidárias com som do meio-dia, e a gente vai ter uma aula inaugural no período da tarde e à noite um sarau, fechando as atividades dessa sexta cultural. Na quarta e na quinta, as nossas atividades vão ser mais atividades de informação, né? Então, a gente vai ter uma abertura com a mensagem do reitor, né? A mensagem da direção falando sobre a universidade, e depois essas apresentações mais específicas do funcionamento da universidade. E como a universidade tem lidado com o trote? Por que há essa proibição atual? Nós temos feito, né, desde o ano passado, uma atividade contínua
na tentativa de uma desconstrução dessa cultura do trote. Ele é proibido, né? Ele é proibido até por conta de condutas abusivas que ocorreram, mas ele é proibido por uma legislação estadual, por uma legislação municipal e por uma resolução da própria Unesp. Mesmo com ele proibido, a gente sabe que ainda ocorrem algumas práticas que são denunciadas pelos canais da ouvidoria. Então, a gente fez esse ano um evento sobre violência e direitos humanos na universidade para discutir um pouco essa questão do trote. A gente tem programado atividades para substituir essa cultura e o ano passado a gente já viu grandes progressos com relação ao trote. E a nossa expectativa é que esse ano a gente consiga progredir mais, né? O DA, o Diretório Acadêmico, vai realizar um piquenique, né, na segunda-feira à tarde, que é o dia onde ocorre mais o trote mesmo, porque ele nos apoia nessa tentativa de desconstrução dessa cultura. E o que a universidade oferece para acolher esses calouros? Bom, nós oferecemos, né, as atividades da comissão, né, nessa semana, mas a comissão ela é uma comissão anual, então a gente está disponível para o calouro durante o ano todo, né, então ele pode nos procurar, né, com problemas que ele tenha. Ele tem os canais da ouvidoria para fazer as denúncias com relação ao trote. E a gente vai ter esses 3 dias focados de atividades destinadas unicamente para os calouros, mas durante todo o ano a gente promove atividades para que eles se integrem com a comunidade. Nesse ano, a Atlética vai fazer, na primeira semana de maio, uma gincana, né, com a proposta de integração entre calouros e veteranos. E aí a gente vai organizando, né, atividades, mas também a gente está disponível para que eles nos procurem com suas questões, né, que eles tiverem com relação à adaptação aqui em Assis e na universidade. Como os pais lidam com o fato de, em certas ocasiões, terem que deixar os filhos tão longe? Olha, essa é uma situação mais presente para a gente no período da matrícula, né? Porque os pais vêm para a matrícula, eles trazem os filhos, ficam muito ansiosos com relação a onde o filho vai morar, como vai ficar, como vai ser esse distanciamento. Eles estão mais curiosos sobre a vida na universidade do que o próprio calouro, que ainda está muito tímido naquela situação. Mas a gente tenta dar um acolhimento para esses pais, né? O projeto da Imobiliária Solidária, que é um projeto da Humanos, empresa júnior, ele disponibiliza vagas em repúblicas, né, para que os pais possam conhecer essas repúblicas, procurar junto com os calouros, e a gente oferece informações sobre a vida aqui na Unesp, sobre a vida na cidade de Assis, e procura acolher essa angústia nesse primeiro momento. Mas depois, quando o calouro ingressa, a gente não tem nenhum tipo de atividade destinada aos pais. Só se eles nos procuram, a gente oferece informações, mas o nosso foco mesmo é trabalhar com o calouro. E os calouros, como eles encaram essa nova fase na vida? No início, eles chegam cheios de expectativas sobre o que é a universidade, sobre como ela funciona, né? Sobre o que ocorre no campus, como é a vida universitária. A gente vê que muitos têm dificuldades com relação ao trote, né? Então vêm nos procurar dizendo que não queriam participar, e a gente diz que, né, dessa proibição e dá todo o respaldo para que eles experienciem a universidade, mas eles vêm ainda muito na expectativa do que será, né? Num período de adaptação. Geralmente são pessoas por volta de 17, 18 anos, a maioria. Então é um período mesmo de adaptação do distanciamento da família, né, desse relacionamento com a turma, mas a gente está sempre por perto, procurando dar o apoio necessário nesse processo. Como você tem encarado essa nova fase na sua vida? Está sendo muito diferente, porque eu morava na casa dos meus pais até então, nunca tive essa experiência de sair de casa, e está sendo um desafio para mim. Qual a sua perspectiva para o curso de História? Melhorar muito o meu senso crítico e também outras coisas, mas falar um pouco do senso crítico, porque apesar de a gente estudar, ler por conta própria, não é a mesma coisa quando a gente tem uma orientação, sabe? Quando é focado,
eu creio que a gente adquire muito mais conhecimento quando tenta aprender autodidata por conta própria. Eu também quero seguir a carreira acadêmica e para no futuro de ser um professor. Quanto ao trote, alguém te obrigou a alguma coisa? Não te obrigaram? Não, foi de livre e espontânea vontade. Eu tive vontade de ir fazer e fui. Te indicaram algum trote alternativo, alguma experiência diferente? Sim, o pessoal convidou para dar uma volta no campus, para conhecer, para conversar, para explicar como é que funciona a faculdade, os custos. Mas eu realmente preferi o outro trote porque meus amigos estavam lá, eu queria sair um pouco desse âmbito para me divertir também, porque fica uma coisa muito maçante, aquele primeiro dia de faculdade, meu Deus, é uma nova vida, mas não, calma, vamos conhecer as coisas direito para depois ver o que a gente vai fazer. Tendo uma experiência anterior em outra universidade, isso influenciou na sua vida aqui? Ajuda, na verdade, porque eu já tenho experiência na área acadêmica, então sei como as coisas funcionam, as questões de prova, de trabalho, de publicações de artigos, isso tudo facilitou a minha vida. Mas é claro que não posso comparar a outra faculdade, porque era uma faculdade de exatas, que eu mudei radicalmente para uma faculdade de humanas. Isso vai mudar completamente, mas sim, me ajudou muito porque eu já tenho noção de como funciona o meio acadêmico. Como você encara essa nova fase na sua vida? Para mim é uma coisa bem diferente, porque eu já tinha uma vida bem montada na minha cidade e agora tô encarando essa mudança fora a primeira graduação que eu tô fazendo. Então para mim é uma coisa bem interessante toda a questão do campus e do curso em si. E o que te levou a escolher História? Foi... eu sempre quis trabalhar dando aula, fazendo alguma coisa acadêmica. Então, para mim foi mais a questão de escolher o curso em qual eu estaria atuando como professor. Em questão ao trote, você foi forçado a alguma coisa? Não foi? De jeito nenhum. O trote é muito legal. Todo mundo rindo, todo mundo feliz. Foi bem bacana. Te ofereceram alguma experiência alternativa, um trote solidário? Teve sim. Tem um pessoal que mostra mais o campus, mostra mais a questão... não de integração entre o pessoal, mas sim do curso em si. Mas eu optei mais pela integração com o pessoal mesmo, para conhecer todo mundo e foi bem legal. A extensão universitária no campus de Assis se caracteriza por oferecer diversos projetos e atividades para a comunidade da qual ela faz parte. A Unesp Assis oferece tais atividades nas 3 áreas do conhecimento, exatas, humanas e biológicas. Atualmente conta com 49 projetos, entre eles a TV Unesp Assis. Também faz parte a UNAT, que propõe várias oficinas para as pessoas da terceira idade, como as de ensino de línguas estrangeiras, coral, informática, entre várias outras atividades. Há também o Centro de Línguas, que oferece o ensino de línguas estrangeiras para alunos e moradores da cidade. O PEJA, que auxilia na alfabetização de jovens e adultos, entre diversos outros projetos que apresentaremos no decorrer do ano. Esses projetos são realizados por alunos bolsistas e voluntários e que, junto à população, desenvolvem essas atividades para uma maior integração campus-comunidade, já que a extensão é um dos pilares da universidade. Conversaremos agora com a vice-diretora da Unesp de Assis, a professora Ana Maria, que nos falará um pouco mais sobre o papel do nosso campus na melhora da qualidade de vida da comunidade assisense. Acompanhe! Qual o papel da extensão na interação entre a universidade e a comunidade? Bem, a extensão universitária cumpre um papel fundamental na universidade e, em geral, é por meio da extensão que interagem universidade e comunidade. Esta possibilidade é que faz a nova construção de conhecimentos a partir desta integração com a realidade concreta que a universidade tem e também leva para a comunidade conhecimentos que foram acumulados, que foram construídos no meio acadêmico. Então, há uma interação entre os conhecimentos que a população produz, que são os conhecimentos do senso comum, com os conhecimentos científicos que a universidade
produz. Então, você possibilita que esses dois mundos, digamos assim, possam interagir e se complementarem através desse espaço de encontro que é na extensão universitária. E a importância dos projetos para a vida pessoal e acadêmica dos nossos alunos? Bem, se por um lado nós podemos reconhecer que a extensão contribui para o desenvolvimento da comunidade com o conhecimento científico, por outro, está claro como a extensão é um espaço que contribui para o desenvolvimento do nosso aluno, para a sua formação e também para as suas condições pessoais. Porque esse encontro com a realidade concreta que a extensão possibilita ao aluno faz com que ele reflita sobre os conhecimentos que ele vem adquirindo e também o sensibiliza para uma atividade profissional e para o seu desenvolvimento pessoal com relação às demandas que uma comunidade tem, como é que o sistema funciona. E nesse sentido, ele, como um sujeito, também se sensibiliza, também se forma e também se constitui enquanto tal nesta relação que ele faz com a comunidade na realidade concreta. E qual a demanda por parte da população para com esses projetos? Eles são bem aceitos? Bem, tem no imaginário da comunidade em geral que o projeto, a extensão, se resume aos cursos, o que não é errado e nem é ruim. Por exemplo, pelos programas do Centro de Línguas, pelo projeto de extensão da UNAT e entre outros, a comunidade participa de vários cursos, de várias oficinas, de várias atividades que a universidade oferece. E eles são muito procurados. A gente, em geral, não dá conta dessa demanda que a comunidade nos apresenta. Por questões de espaço físico, pelo corpo humano, pelo grupo de pessoas que tem possibilidade de fazer essa atuação, né? Por outro lado, nós também temos projetos de extensão que não se resumem aos cursos. São projetos de médio e longo prazo que produz na interação com a universidade uma transformação da realidade na qual o grupo que está sendo atendido existe. Então, a extensão é sempre, em geral, muito bem aceita. É claro que cabe aqui que algumas vezes, de dentro da academia, nós temos a intenção de fazer uma proposta de intervenção na realidade, junto a uma determinada comunidade, e não é aquilo que é o anseio da comunidade. Então, nesses casos, logo, docentes e alunos e técnicos, servidores técnicos envolvidos, vão perceber que não há correspondência entre aquilo que a universidade quer propor e aquilo que a comunidade deseja. Mas esses casos são poucos, felizmente. E, em geral, nós temos conseguido atender bem a demanda da nossa comunidade. Ela prestigia muito e reconhece o benefício que ela tem através dessa relação universidade e comunidade. E como a atual situação financeira da Unesp afeta os projetos de extensão? Bem, é claro que nós vimos na Unesp 2014 e agora também 2015 com uma redução dos nossos recursos financeiros. E isso influenciou também diretamente a extensão universitária, com um aporte menor de recurso financeiro para desenvolvimento dos projetos e também com um número menor de bolsas, aquelas que são concedidas para nossos alunos que atuam nesses projetos de extensão. Então, em alguns casos, os projetos encontraram maior dificuldade para manterem a sua atividade. Em outros casos, tratam-se de projetos que também conseguem fazer a captação de recursos externos junto a outros órgãos públicos, né? Então, esses conseguem manter a sua atividade. Mas, infelizmente, essa redução de recursos afetou diretamente, sim, a extensão universitária, tanto na quantidade
de projetos oferecidos, quanto no alcance que eles têm junto à nossa comunidade externa. A gente espera que com uma recuperação financeira que seja possível também nós voltarmos a oferecer uma oportunidade maior. É claro que a gente não quer uma oportunidade que seja numérica, quantitativa apenas. A gente também reconhece que nestes anos a extensão universitária vem vivendo uma experiência na sua qualificação, de forma que, ainda que em número reduzido, nós temos vivido essa experiência de uma extensão mais qualificada. O ideal é que a gente possa aumentar a nossa quantidade e mantermos a preocupação com a qualidade dos serviços que oferecemos para a nossa comunidade nessa interação pela extensão. E como nossos projetos têm tentado contornar essa realidade? Bem, para alguns projetos, na perspectiva do docente, o nosso coordenador de projeto, a redução de número de bolsas ou do aporte financeiro chega a inviabilizar a execução, o desenvolvimento de determinados projetos. Isso para alguns casos. Para outros, uma adequação, né, com a possibilidade, com a realidade atual que temos. E há um terceiro grupo de projetos que eles conseguem oferecer as atividades que vêm oferecendo, porque contam com outros recursos, com outros financiamentos. Mas o certo é que a maioria dos docentes, dos alunos e servidores envolvidos tem procurado fazer uma readequação do trabalho que desenvolvia junto à comunidade para ser compatível com a condição financeira atual. Dizemos que a universidade é formada por um tripé, sendo um deles a extensão. O que é esse pilar e qual o papel da extensão universitária nesse contexto? Bem, a universidade, então, apoia-se num tripé que todos sempre nós nos referimos: o ensino, a pesquisa e a extensão. Discutimos muito que a extensão, algumas vezes, tem uma relevância ou uma importância, à primeira vista, menor. Todavia, é na extensão que você tem possibilidade de articular aquilo que se aprende, aquilo que é produzido no ensino, com aquilo que se produz de conhecimento, que se faz de pesquisa. Então, a extensão, ela é tanto geradora de novas pesquisas, como um campo de aplicação das novas pesquisas. E nesta articulação, você diretamente relaciona com o ensino, porque você está produzindo conhecimentos para ensinar e oportunidade para que aconteça a aprendizagem. Então, a extensão tem a sua importância, sim, porque ela se relaciona com a comunidade e a universidade, e especialmente, o nosso caso, uma universidade pública, nós temos que ter um compromisso com a comunidade na qual nos inserimos. Não existiria sentido se fizéssemos a produção de conhecimento, se formássemos os futuros profissionais, sem levar em consideração a comunidade que vai receber esses profissionais, que depende deles, e este conhecimento que deve servir a uma comunidade que vai para além da vida, do desenvolvimento tecnológico, uma comunidade que você pense todos os seus anseios. Então, a extensão cumpre um papel fundamental para que a universidade possa levar adiante a sua produção de conhecimento, a sua formação de futuros profissionais. E ela é o espaço integrador das três partes, digamos assim, das três pontas do tripé da universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. A
A Unesp de Assis recebeu no dia 18 de março o professor Max Butland da Universidade de Cergy-Pontois da França e contou com o apoio da FAPESP. O francês ministrou uma palestra para alunos e professores do campus sobre as práticas de formação de professores. Também visitou uma escola estadual da cidade junto aos coordenadores e bolsistas do PIBID, para avaliar a formação destes alunos, suas práticas de ensino e entender a realidade da educação brasileira. Confira agora um pouco de como foi essa palestra. Professor Max, quais seriam os passos necessários para uma revolução na formação docente? Vou responder a essa pergunta do mesmo jeito do que respondeu um professor que eu encontrei hoje pela manhã numa sala de aula. Ela falou que, a seu ver, a chave é uma boa ligação entre a teoria e a prática. Os professores precisam de um domínio dos conteúdos a ensinar, mas ele tem também que se profissionalizar. E para fazer essa revolução na formação dos professores, precisa de articular a teoria e a prática. Para o senhor, qual seria a diferença entre uma massificação da educação e a democratização dela? Tem uma grande diferença entre uma massificação da educação e uma democratização. No sentido que a massificação é um fenômeno que se pode observar em muitos países, na medida que os alunos vão ficar muito mais de tempo na escola do que antigamente. Por exemplo, na França, todos os alunos vão até no final do ensino médio e muitos alunos vão mais longe, inclusive até a universidade. Então tivemos uma massificação do ensino médio, bem como do ensino fundamental 2, e hoje em dia temos uma massificação da universidade. Só que a massificação não significa a democratização, no sentido que não são iguais, exatamente iguais, as possibilidades dos alunos de ter, após os estudos, um bom emprego. Nesse sentido, democratizar o ensino seria dar a cada a possibilidade de ter as mesmas sortes na sociedade. Não é suficiente de dar a todos a possibilidade de ficar nos bancos da escola, mas é bom de dar a todos uma ótima formação de alto nível, correspondente às necessidades do século XXI. Quem pode e o que é preciso para se tornar um formador de professores? Para se tornar formador de professor, também vou me apoiar sobre a fala de um professor que participou ao nosso debate, na medida que eu compartilho totalmente o seu pensamento. A meu ver, para se tornar professor, a primeira condição é de ser um professor, de conhecer as salas de aula, de ter uma prática profissional das realidades das salas de aula, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio, mas conhecer o que é preparar uma aula, conduzir uma aula, avaliar o trabalho que foi feito, fazer uma análise da atividade do professor. Então, isso é a primeira condição. A segunda é de ter uma formação acadêmica. Não é suficiente de ser um ótimo professor para se tornar formador, é indispensável, já para começar, de provar a sua qualidade de professor. Mas não é suficiente, é indispensável, a meu ver, de ser capaz de teorizar as suas práticas de ensino, de ter um conhecimento, uma análise, um conhecimento científico, não só dos conteúdos a ensinar, mas também dos saberes para ensinar, na medida que existe o saber a ensinar, os conteúdos disciplinares, e por outro lado, o saber para ensinar. E se trata de saber combinar os dois. A meu ver, um ótimo formador
temos esse domínio dos conteúdos a ensinar, mas ele principalmente é em ligação total com esse saber, ele tem um domínio do saber para ensinar, dos gestos profissionais eficientes. Qual é o papel da prática em sala de aula na formação dos professores? Isso é uma questão da primeira importância também. Na medida que na formação do professor, a meu ver, se trata de dar um lugar-chave às práticas de sala de aula. Então, a pergunta sobre essa questão da prática, isso significa que no momento do estágio de professor, é importante de analisar as práticas dos futuros professores, de ajudar esse jovem professor a ter uma prática mais eficiente, de preparar melhor a aula, de acompanhá-lo nas abordagens pedagógicas e na reflexão sobre o que ele fez dessa sala de aula. Então, a prática também entra direitinho na formação. O domínio do conteúdo teórico é suficiente para ensinar? Então, não. Todos nós conhecemos professores que têm ótimo conhecimento das disciplinas que eles têm que ensinar. Eles são muito cultos. Eles fizeram uma ótima percurso, um ótimo percurso na universidade, só que às vezes alguns deles encontram dificuldade no momento de transmitir esse conhecimento. Então, o saber, o domínio do saber a ensinar não é suficiente. Tem que ser, como eu já falei, bem ligado à prática profissionais, porque os professores que vão fazer uma exposição muito exata do conhecimento que eles têm que transmitir, se os alunos não entenderem, vai dar zebra, como se fala aqui no Brasil. O PIBID é uma iniciativa do Ministério da Educação para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência, desenvolvida por instituições de educação superior em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Na Unesp de Assis, o PIBID conta com 85 alunos bolsistas dos cursos de Letras, História e Biologia, que atuam no projeto com o objetivo de serem inseridos no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica, para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da universidade e de um professor da escola. Conversamos com o aluno do curso de História, João Pedro Roveri, que compartilhou um pouco de suas experiências na escola. Há quanto tempo você participa do projeto? Eu participo do projeto PIBID há mais ou menos um ano. Eu entrei em abril do ano passado, estou completando um ano agora. Como você acha que o PIBID pode contribuir para a sua formação? O PIBID ele oferece uma experiência em sala de aula diferente do que oferece os estágios do curso e diferente do que você teria num outro tipo de estágio. Porque você pode estar dentro da sala de aula com um professor mais experiente e desenvolver ali atividades que buscam alternativas para você trabalhar em sala de aula, alternativas para você trabalhar o conteúdo. Eu acho que é muito enriquecedor, né, no sentido que você tem uma experiência diferente do que você teria em qualquer outro ambiente, com um espaço de tempo de preparação muito maior, com um espaço de reuniões, de discussão acadêmica mesmo muito maior do que de um estágio que você faz na correria, você tem que cumprir as horas e tal. É diferente. Acho que... E sua primeira vez em sala de aula, como foi a experiência? Olha, a minha primeira vez em sala de aula foi meio
assustador um pouco, né? Você fica com receio de entrar na sala de aula. Era uma turma do 2º colegial. Mas, assim, a primeira intervenção que eu e a minha dupla, no caso a Silmara, a gente trabalha em duplas no PIBID, que a gente fez, foi muito produtivo, assim. Os alunos mostraram bastante interesse, a gente ficou, claro, com receio um pouco, mas a gente conseguiu desenvolver a atividade que a gente tinha planejado certinho. Era uma atividade sobre as bruxas, na Idade Moderna. Então era um assunto que chamava a atenção dos alunos e a gente conseguiu discutir várias questões junto com eles. Foi isso. Para você, como tem sido trabalhar com profissionais que atuam na área há mais tempo? Olha, é claro que a gente tem muito que aprender com eles também. Tanto em questão de como lidar com os alunos, como que funciona a escola. A gente sai da universidade treinado com uma linguagem acadêmica e com textos de teoria, textos para historiadores. E como você transfere isso para um aluno? O meu aluno da 8ª série não vai entender Roger Chartier. Como é que eu vou transformar, fazer essa modificação, mudar essa linguagem? Um professor mais experiente, ele já sabe como isso funciona. Você tem que lidar com uma série de coisas. Por exemplo, na escola pública, a gente tem uma série de agravantes que vão muito além de como trabalhar história, mas como trabalhar dentro da sala de aula. Porque o seu aluno, às vezes, tem dificuldade de escrita, você tem que ajudar. Tem dificuldade de formular um texto, você tem que ajudar. E isso o professor que tem mais experiência, ele já aprendeu a balizar melhor isso, porque ali a gente está lidando com 40 alunos, né? É bastante gente para você dar esse tipo de atenção especial. O professor, então, eu acho que a maior experiência que a gente pode ter, a grande contribuição, é essa experiência prévia que ele tem de como lidar com um grupo maior e com problemas teóricos, problemas de ensino de história, no nosso caso, e problemas da convivência dentro da sala de aula também. Problemas da conversa, do não estar prestando atenção, o que não está chamando a atenção do aluno, por que não fez a atividade, por que está com esse tipo de dificuldade. Isso o professor mais experiente, com certeza ele ajuda muito a gente a lidar com essa dinâmica do dia a dia da sala de aula mesmo, do cotidiano. Aconteceu na Unesp, no mês de março, a cerimônia de posse da nova gestão da Contemporânea, empresa júnior de história. Dentre os presentes estiveram o diretor da Unesp de Assis, Ivan Esperança Rocha, e a professora Andréia Dorini Rossi, coordenadora da empresa e chefe do departamento de história. O novo presidente, Igor Alves Cândido, fez um discurso de agradecimento à gestão anterior e saudou os presentes, além de traçar os objetivos de sua gestão. Ao lado dele, também tomaram posse os 6 diretores de departamento. Confira um pouco de como foi a cerimônia. Andréia, o que é uma empresa júnior? Olha, uma empresa júnior é uma forma de tornar um graduando, né, seja de um curso, qualquer curso, preparado para atuação no mercado de trabalho, né, principalmente pensando numa perspectiva de empreendedorismo. A concepção de empresa júnior, né, aplicada à história, tem sido um objeto de discussão muito forte para nós, porque muitas pessoas pensam que o curso de história não tem uma característica de empreendedorismo. Se nós pensarmos o empreendedorismo na perspectiva essencialmente capitalista, de tornar algo, um produto a ser comercializado, né, algo que tenha uma possibilidade de valor no mercado de trabalho em termos financeiros, mercantis, realmente é complicado você pensar no historiador, né, nesse caráter empreendedor. No entanto, na nossa empresa júnior, nós pensamos a palavra empreendedorismo na perspectiva de fomentar, né, de investir em manutenção da memória, né, mas investir com pessoa, com o humano, com pessoas que vão ter uma capacidade, né, de olhar para a sociedade dentro dessa perspectiva humanitária, né, de
trazer essa sociedade uma capacidade de refletir sobre si mesmo, de manutenção da sua memória e, consequentemente, fazer a história dessa sociedade. Então, a empresa Júnior, ela tem como proposta ações que visem justamente, né, pensar esse fomento, né, essa possibilidade de fazer com que a sociedade reflita sobre si mesmo a partir de grupos e ações isoladas. Então, é essa a ideia da nossa empresa Júnior. Como que nasceu a Contemporânea? Bom, a Contemporânea ela nasceu no final de 2011, um grupo de alunos, se não me engano eram 7 alunos do segundo, terceiro ano de História, pensando o papel do historiador sem ser só na licenciatura e na vida acadêmica de pesquisa. Ainda que a gente trabalhe com isso ainda, mas a gente hoje ampliamos essa ideia. Então a gente trabalha com arquivos, com memória, construção de histórias. Como é assumir esse projeto de empresa júnior de história? Então, na verdade, quando eu vejo que eu estou assumindo esse projeto, eu vejo em duas facetas. Porque é um projeto muito interessante da gente estar envolvido, mas também, como é um projeto pioneiro, pode trazer, às vezes, um pouco de indecisão, né? Porque é uma coisa que não existe no Brasil. Então, a gente não tem como se comparar a ninguém. Então, nós estamos realmente abrindo a picada, como a nossa professora Célia gosta de falar. E o que você espera para essa gestão de 2015? O que eu espero para essa gestão é que nós consigamos continuar e realmente expandir esses nossos primeiros projetos. Porque, como é um projeto que eu já falei, é um projeto novo, a expansão dele é essencial. Se a gente ficar trancado dentro dos muros da universidade, nós não vamos conseguir fazer nada. Então, para esse ano, o meu maior desejo é realmente a expansão e buscar um maior contato com a comunidade assisense. A TV Unesp vai ficando por aqui. Não se esqueça de entrar no nosso site www.assis.unesp.br/TV Unesp. Até o próximo programa. Tchau!